E aí galera do Mediacom, beleza? Hoje estamos aqui no Ângulo Vestibulares com o professor Thiago de Matemática, pronto para dar dicas para vocês. Olá pessoal, eu sou o professor Thiago de Matemática. Estou aqui para comentar hoje algumas ideias legais para vocês pensarem um pouco sobre a prova do Enem de Matemática. Bom, como você já deve ter percebido um pouco, a prova de Matemática do Enem tem 45 questões, que é questão pra caramba, né? Dessas 45 questões, você tem os diversos temas, os mais importantes aí dos 3 eixos de matemática. Tem coisas sobre aspectos numéricos, coisas sobre aspectos geométricos e coisas sobre aspectos algébricos, tá? Então, por exemplo, assuntos muito famosos, porcentagem, assunto famoso, regra de 3, famosa razão em proporção, que avalia grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Análise combinatória, probabilidade, tá? Noções de estatística, né, do modo geral, né? Na parte algébrica, você tem coisas legais sobre função, coisas sobre equações, modelagem matemática, que são problemas onde aparece para você modelar através de um conjunto de equações. E no aspecto geométrico, noções de geometria plana e noção de geometria espacial. Geometria analítica, ela aparece, mas bem menos frequente do que a geometria plana espacial. A ideia de geometria plana espacial, analisar uma área, um volume, uma coisa muito importante. Você analisar habilidades que envolvem por trás de todas essas matérias. Por exemplo, muitas vezes em questões do Enem, não é que você calcula nada. Ele está dando para você uma situação, um problema, onde ele dá para você já uma proposta de resolução daquele problema, e ele quer avaliar se você vê se é compatível aquela resolução daquele problema daquele jeito. Então cuidado com esse tipo de aspecto também, tá bom? Treinar a prova do Enem não é uma tarefa fácil, porque no fundo, quando você pega às vezes questão por questão, às vezes faz uma questão de matemática, 2, às vezes nem sempre é uma tarefa muito difícil. O difícil é fazer 45 questões de matemática. O cansaço físico, ele atrapalha demais, tá? Uma dica legal para você treinar, treine uma quantidade grande de questões de uma só vez. Não adianta você treinar para o Enem, fazendo 2, 3 questões e parar. Tenta treinar o máximo possível. Claro que sempre na medida do possível isso aí, beleza? Tá? Esquece uma coisa legal também. Lembra que o Enem, ele é corrigido usando a teoria da resposta ao item, tá bom? E o que significa isso? Quer dizer que, na verdade, as questões têm ponderações diferentes. Ou seja, basicamente, bem a grosso modo, é como se as questões difíceis tivessem um peso diferente em relação às questões fáceis. No fundo, o TRI funciona como se fosse uma régua, é um grau de proficiência. Quer dizer a ideia, você só consegue fazer as questões mais difíceis se você sabe fazer as questões mais fáceis antes. Então não adianta você querer fazer uma questão que ela é mais difícil sem ter acertado uma questão mais fácil antes. Isso não é coerente pedagogicamente e isso faz com que você deixe de ganhar nota, segundo o TRI, né? Então quanto mais coerente você for, mais na verdade você valoriza e você melhora o seu desempenho no Enem. O que é ser coerente? No fundo, é fazer o que a gente chama aqui de pega-varetas. O que é o pega-varetas? Aquele joguinho, né? É você olhar para um problema, um conjunto de questões, pegar primeiro as questões mais fáceis, são as varetinhas mais rápidas de você pegar. Depois, vai para as questões médias, que são as varetinhas que você consegue mediante um certo esforço. Por último, pense nas questões difíceis, porque as questões difíceis só serão importantes se você tiver feito todas as outras mais fáceis que elas antes. Beleza? Sucesso para vocês, hein? Boa prova! Professor Thiago, obrigado pelas dicas, espero que tenham gostado e continue acompanhando o nosso canal. Valeu!